Então, gente, retorna aqui para que a gente possa continuar nossos diálogos hoje, mais propriamente dito, sobre políticas sociais, movimentos sociais e diversidade no campo. E aqui com um recorte para educação, direitos e formação crítica em uma perspectiva da educação popular. Bom, pensar a educação do campo hoje exige romper com aquelas visões hegemônicas, homogêneas, simplificadoras sobre o contexto rural, meio rural. O campo não é um espaço atrasado, secundário em relação à cidade. Sobre isso a gente tem conversado desde o primeiro semestre. Ao contrário, ele é o território de vida, de trabalho, de produção cultural, de disputa política, de memória coletiva e de reinvenção pedagógica, que é um dos nossos grandes desafios. Nessa perspectiva, discutir diversidade no campo implica reconhecer a presença histórica e também contemporânea de sujeitos coletivos diversos. Quem são estes? Povos indígenas, quilombolas, assentados, as pessoas que estão em acampamentos, da reforma agrária, ribeirinho, povos da água, das águas, da floresta e demais comunidades tradicionais, cujos modos de vida, de saberes, territorialidades e formas de organização social precisam ser compreendidos como constitutivo da própria agenda educacional. E dentro do nosso plano de ensino da disciplina Diversidade Cultural, Perspectiva Antropológica, é afirmado ali exatamente essa direção ao defender a compreensão crítica das dimensões cultural, ambiental, sociopolítica, que constitui a diversidade camponesa, e ao propor o estudo das identidades, no plural, das escolas do campo e das populações tradicionais. Essa compreensão não nasce de forma espontânea no interior do Estado. Ela é resultado de longos processos de luta social. Sobre isso a gente já trabalhou na disciplina sobre movimentos sociais na perspectiva da educação do campo. Por isso, quando eu vou abordar políticas sociais no campo, que nós já trabalhamos nas políticas educacionais, que eu trabalhei com vocês, é indispensável reconhecer o papel dos movimentos sociais como sujeitos políticos, pedagógicos, e que são plurais. São eles que denunciam a histórica negação de direitos, elaboram agendas políticas, públicas, disputam sentidos de escola, tensionam o Estado na direção de políticas mais democráticas. O próprio documento final do Plano Nacional de Educação, a gente tem ali o compromisso com a educação, tendo o princípio da educação como um direito humano. Vinculada a esse direito estão a justiça social, o desenvolvimento socioambiental sustentável, a organização de proposições a partir de ideias, de ação integrada e intersetorial em regime de colaboração. Aliás, a gente estudou na disciplina de educação popular que a educação popular nasce intersetorial, No Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, por exemplo, se insere a educação no horizonte mais amplo da cidadania, da dignidade humana e da formação de uma cultura de direitos. Quando lidos em diálogo com a realidade do campo, esses documentos vão nos mostrar que não basta garantir matrícula escolar. É necessário assegurar condições materiais, reconhecimento cultural, proteção territorial, combate ao racismo e a todo tipo de preconceito, formação docente, articulação entre educação e outras políticas. A gente, inclusive, comentou quando eu levei a Andréia, para falar sobre os movimentos sociais, sobre a articulação entre educação, assistência social, saúde, cultura, direitos humanos e políticas agrárias. É nesse ponto que a noção de intersetorialidade ganha uma centralidade. A intersetorialidade ela não deve ser entendida apenas como uma cooperação em âmbito administrativo entre as secretarias, mas como um princípio político e também ético-pedagógico de enfrentamento das desigualdades que são complexas. A vida no campo ela é atravessada de forma simultânea por questões que são de gênero, raça, classe, geração, acesso à terra, transporte, alimentação, trabalho, violência e invisibilidade cultural.
Autores que a gente vai estudar ao longo da disciplina, né, vão mostrar para a gente que as desigualdades não operam de forma isolada, mas elas se constituem de forma mútua, o que exige ferramentas analítica e política capazes de contribuir para que a gente compreenda os entrecruzamentos entre raça, gênero, classe, sexualidade, nacionalidade e outros marcadores sociais. E também, então, a gente vai trabalhar da interseccionalidade, inclusive tem um livro já no Moodle para vocês. Essa chave de leitura é especialmente aqui muito fecunda para a educação no campo, pois permite que a gente possa perceber que a exclusão escolar não é um problema apenas pedagógico. Ela é, obviamente, político, mas também é racial, territorial, econômico, né? Um problema patriarcal e colonial. Nessa mesma direção, os debates sobre subalternidade ajudam a compreender por que determinados grupos historicamente tiveram suas vozes silenciadas ou filtradas por mediações externas. O texto que já está no Moodle sobre o subalterno pode falar, do Spivak, né, enfatiza que a crítica às formas pelas quais os intelectuais, as estruturas coloniais produzem representações do outro, sem efetivamente dar o direito a escutá-lo, mas sim reproduz violência epistêmica, é um ponto para ser discutido e refletido. Para a educação do campo, essa reflexão, por exemplo, é decisiva. Não se trata de levar o conhecimento ao campo como se ali não houvesse, né, cultura, como se naquele espaço tivesse ausência de cultura ou ausência de pensamento. Não, nosso papel é de reconhecer os sujeitos do campo como produtores de saberes, de pedagogia e de projetos históricos. Esse é um deslocamento fundamental para qualquer prática docente comprometida com a educação popular. A educação popular, nesse contexto, vai oferecer uma base ético-político-pedagógica incontornável. Ela parte da realidade vivida, valoriza a leitura crítica do mundo, promove diálogo de saberes e afirma os sujeitos coletivos como protagonistas de sua própria história. Quando articulada a educação do campo, a educação popular fortalece uma concepção de escola vinculada ao território, à vida comunitária, às lutas sociais, à produção de materiais pedagógicos comprometidos com a transformação da realidade. Não é por acaso que o trabalho final dessa disciplina é a produção de um jogo pedagógico, né? O plano da nossa disciplina, que já está lá no Moodle, sinaliza isso quando vai defender práticas educativas socialmente referenciadas, relacionadas ao desenvolvimento sustentável dos territórios e aos saberes dos povos tradicionais. Então, a diversidade no campo também não pode ser pensada sem o enfrentamento do racismo e de qualquer tipo de preconceito. Por exemplo, né, quando a gente discute, tem um livro, Educação Antirracista como Prática Libertadora, ali se insere a luta antirracista no horizonte de uma pedagogia transformadora, aproximando essa perspectiva à perspectiva freiriana da educação libertadora. De forma complementar, o texto, né, sobre Abdias do Nascimento, Abdias Nascimento vai mostrar como a arte, como a política, como a luta antirracista se entrelaçam, né, na produção do pensamento crítico e na ação coletiva. Um material que está no Moodle e vale a pena vocês lerem, né, e aprofundar os estudos. Quando a gente discute a reafirmação dos direitos, a gente está evidenciando que a presença de estudantes negros, quilombolas, camponeses, indígenas, né, na universidade, tensiona o campo acadêmico e introduz outras epistemologias, vivências e formas de problematizar a realidade brasileira. Todos os materiais que estão dispostos lá no nosso Moodle são importantes para as nossas aulas, porque ajudam a mostrar que a diversidade do campo não é um apêndice identitário do currículo, mas é um eixo estruturante de uma educação comprometida com a justiça social, com o reconhecimento e com a redistribuição. E, além disso, eu já gravei, né, comentários sobre o livro A História Única, tematizada, né, pela Chimamanda. E tem todo o material, tem um livro, tem uma ficha de leitura, tem um texto para ser lido e comentado em sala de aula, mais o vídeo, que é ali um material potente para discutir, né, o espaço da sala de aula. A crítica à história única ajuda a desmontar imagens, né, preconceituosas que reduzem os povos e os territórios camponeses a carências, faltas, né,
ao ser menos. No caso do campo brasileiro, a história única aparece quando se ignora a sua pluralidade interna, quando se apagam as experiências de resistência, quando se tenta invisibilizar a organização coletiva e a produção cultural de um território. Trabalhar com a diversidade do campo, então, é também combater narrativas únicas sobre naturalidade, pobreza, raça, gênero, preconceito e pertencimento territorial. Do ponto de vista das políticas sociais, essa discussão de hoje, neste vídeo, leva a uma compreensão ampliada de escola. A escola do campo não pode ser vista apenas como uma unidade administrativa de um determinado sistema de ensino. Ela precisa ser compreendida como uma instituição social situada em territórios concretos e vinculada a direitos mais amplos. Uma escola do campo comprometida com a diversidade precisa dialogar com políticas de alimentação escolar, transporte, permanência, saúde, assistência social, cultura, proteção ambiental, direitos humanos, desenvolvimento territorial. Quando o PNE, a discussão do atual PNE, enfatiza ações integradas e intersetoriais e associa a educação à justiça social e ao desenvolvimento socioambiental sustentável, esse PNE abre espaço para uma concepção de política educacional que não se fecha em si mesma. Essa visão tem implicações diretas, inclusive na produção de material pedagógico. Um material pedagógico coerente com a educação do campo e com a educação popular, freiriana, libertadora, transformadora, emancipadora, não pode ser neutro, esse material, nem descontextualizado. Ele precisa partir dos sujeitos, territórios, das memórias, dos conflitos e das lutas concretas. Precisa contemplar a diversidade étnico-racial, as experiências dos povos tradicionais, a crítica a qualquer tipo de preconceito, ao sexismo, a questão do feminicídio, colonialismo, bem como valorizar os saberes do trabalho, saberes da terra, os saberes das águas, da floresta, das festas, dos rituais, das formas comunitárias de existência. Em vez de trabalhar com material pedagógico pronto, ou livro didático pronto, o material pedagógico construído por vocês pode contribuir como um instrumento que vai mediar, relações de diálogo, de investigação, de sistematização, de experiência e leitura crítica do mundo. Para uma aula sobre esse tema, é importante destacar aqui que movimentos sociais, políticas sociais e diversidade no campo não são assuntos separados. A gente não pode olhar essas coisas como caixinhas, separadas. Os movimentos sociais tornam visíveis as desigualdades e pressionam por direitos. As políticas sociais constituem respostas institucionais sempre tensionadas e disputadas. E a diversidade no campo exige que essas respostas sejam territorializadas, interseccionais e culturalmente comprometidas. Neste processo, a educação popular aparece como um horizonte ético, político, pedagógico e metodológico, porque recusa o silenciamento dos sujeitos, valoriza os saberes historicamente marginalizados e silenciados, aposta na formação crítica como parte da transformação social. Assim, queridos e queridas, esta aula gravada de no máximo 15 minutos, traz temas que são inerentes a nossa disciplina e pode afirmar que educar no campo é reconhecer a pluralidade dos sujeitos do campo, compreender que a escola é parte de uma rede mais ampla de proteção, palavra proteção, e de promoção de direitos, enfrentar as desigualdades por meio de políticas intersetoriais, por meio de produção de material contextualizado, portanto, numa perspectiva da educação popular, produzir práticas, que fortaleçam a leitura crítica da realidade, a memória das lutas, a construção de um projeto emancipador de educação é o nosso desafio. Espero que vocês gostem desse vídeo, aproveitem e visitem o nosso Moodle para olhar os materiais que foram colocados para vocês.